Olá, pessoal! Eu sou a Thaísa. Eu sou o Eduardo, bem-vindos ao AranduCast. Hoje vamos explorar uma questão que inquieta educadores. Como formar cidadãos globais sem perder a essência individual? É o dilema entre preparar para o mundo ou preservar nossa identidade. Vamos usar neurociência e história para encontrar o equilíbrio. Nosso cérebro já tem as respostas, só precisamos escutá-lo. AranduCast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Thaísa, vamos começar pelo básico neurológico. Por que sentimos essa tensão entre pertencer e ser únicos? Bom, a questão, é que a gente tem dois sistemas neurais, né? O sistema de recompensa social, que é o que libera a dopamina quando a gente se sente aceito, etc. E o córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro que é responsável pela nossa identidade e também por outras questões de funções cerebrais que a gente tem, né? Funções executivas, que a gente chama, e outras questões, como ter responsabilidade, saber ter controle, ter atenção, todas essas coisas elas estão localizadas. Então, essas duas questões neurais, elas ajudam nesse liberar de dopamina. A gente pode liberar dopamina tanto quando o córtex pré-frontal é ativado, como quando a gente se sente feliz e se sente aceito e se sente bem visto. Não existe um conflito entre as duas situações, entre o pertencer ao grupo e o ser individual. Eles liberam as mesmas funções, né, neurológicas, trabalha a mesma função de dopamina, liberar a dopamina no fim do dia. Então, isso me faz pensar em algumas coisas, né? Hoje eu estava, inclusive, assistindo um episódio do Café Filosófico que fala sobre Franz Kafka e o mal-estar na civilização contemporânea em Freud. Nossa senhora, é tipo, pegaram eu e você, tacaram no liquidificador e falaram, vai lá, produz um texto. Pelo menos isso, porque é muita gente. Eu vou até te mandar depois, esse episódio é ótimo. E também me faz lembrar de você, porque é em Campinas. Pra quem não sabe, Thaís é um pouco campinense. Campinense? Eu morei lá, apenas. Meus pais moram lá. Mas enfim, mas é uma questão na história, né? Essa dualidade entre pertencer e ser singular, que a gente vê desde a Grécia Antiga, né? A questão dos cidadãos, a relação entre cidadãos e polis, né? O indivíduo e o coletivo, que depois, até no Renascimento, isso vai ser repensado de uma maneira muito particular. Se a gente for pensar, por exemplo, a identidade do artista, né? O artista como um ser individual, isso vai surgir muito no Renascimento, né? Porque não tem uma assinatura da obra até aquele momento, né? O artista, ele é quase um veículo de comunicação com o divino do que propriamente o artista, né? No Renascimento isso vai ser muito mais integrado, mas voltando no negócio do mal-estar da civilização que eu comecei a falar, isso é uma questão contemporânea muito forte, né? A gente for pegar principalmente esse período pós-Primeira Guerra, entre Primeira e Segunda Guerra, a gente tem uma questão que vem com a Revolução Industrial, que vai culminar nesse momento, que é isso, que vai culminar tanto em Kafka quanto em Freud, que é esse mal-estar de quem sou eu, né? Quem sou eu no coletivo, quem sou eu no individual, somos únicos, né? Como se conhecer, autoconhecer e conhecer o outro. Já na Grécia, Sócrates já ensinava conhece-te a ti mesmo, embora eu acho muito difícil, eu acho quase impossível. Inconscientemente é quase impossível. Assim, é difícil, a gente é uma união de muitas coisas juntas e muitas influências pra gente saber mesmo. Então, assim, eu não sei quem eu sou, eu não sei você. Mas eu não tô conseguindo, não. Não sei, eu acho que a gente passa.
Eu acho que é muito difícil, né? Porque você pode até se conhecer até certo ponto, mas a gente vive em constante mudança, né? A Thaísa que eu sou hoje não é a Thaísa que eu era há 1 ano atrás, 2 anos atrás, sabe? Então, o conhecer a ti mesmo é uma coisa contínua, né? Porque você tem que continuar se conhecendo e se construindo por toda a sua vida, né? Sim. Mas eu achei muito legal você levantar essa questão do podcast, que me fez lembrar uma coisa que eu acho que a gente nem comentou quando escreveu o roteiro, que é muito legal, que é uma curiosidade bacana. Quando a gente pensa em Freud, tem um livro que ajudou Freud a criar toda essa teoria, né, da psicanálise, que é pelo que Freud é conhecido, né? Uhum. E aí, quem escreveu o livro foi o Gustave Le Bon, que chama Teoria das Massas, né? Psicologia das Multidões, na verdade. A Teoria das Massas vem de dentro do livro Psicologia das Multidões. E o que é muito legal é que quem também usou este livro foi o marqueteiro do Hitler. Então, eles usaram para duas coisas completamente diferentes, exatamente nessa questão. No sentido de tentar conhecer o indivíduo, né, a psicologia do indivíduo, enquanto o outro usou o conhecimento de como o indivíduo funciona dentro do coletivo para criar toda uma propaganda nazista que, por mais horrível que ela tenha sido, ela foi funcional. O estilo de marketing que foi usado ali é estudado no marketing até hoje, porque por mais que o objetivo era horrível, a propaganda em si é um absurdo, ela é funcional, né? E o objetivo é que funcione, né? Quando a gente fala de marketing, o objetivo é atingir o meu público. E isso é um tipo de propaganda funcional. Então é muito louco a gente pensar, né? A primeira pós que eu fiz foi em semiótica psicanalítica clínica da cultura. Eu acho muito legal esse nome, porque parece que ela é muito mais chique e complexa do que realmente é. Mas, basicamente, a ideia é compreender tanto o indivíduo, como a sociedade e os signos e símbolos culturais que a sociedade carregam, para entender quais são as doenças culturais que a gente sofre, como o hipercapitalismo, como ansiedades, como neuroses, como várias outras questões, doenças sociais, né, que a gente acaba desenvolvendo, para conseguir pensar e curar essas doenças. Porque entra em várias coisas. Aqui eu vou sair um pouquinho do assunto, mas é só para dar uma compreensão mais ou menos do que como certas coisas funcionam, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, de homossexualidade, hoje a gente sabe que homossexualidade não é uma doença, mas por muito tempo era-se considerado que, até pela psicologia, assim, em manuais de psicologia, estava lá que era uma doença. E ele saiu dos manuais de psicologia como doença por volta do mesmo período onde você tem o boom do HIV, né, da AIDS, e aí eles passam a ser isolados como transmissores, né? Eles não são mais enfermos e sim os culpados de uma coisa. Então a gente percebe que o objetivo sempre foi criar a segregação, né, deste indivíduo ou deste grupo especificamente de dentro de uma cultura. Não é que eles eram uma doença, não é que eles eram errados, não é que eles eram os transmissores, não é nada disso. A sociedade que sempre precisou achar uma forma de classificar esse grupo como inferior de alguma maneira, né? Como problema de alguma maneira. Então, isso é uma forma o quê? De pegar a individualidade daquelas pessoas e usar ela para afastar elas de dentro da sociedade com coisas que vão abalar outras questões da sociedade e outras pessoas que talvez não estejam estudando, prestando atenção ou qualquer outra coisa do tipo, entendeu? Então, eu achei legal você trazer justamente essa questão do mal-estar na civilização,
justamente por causa disso, porque é legal a gente pensar, especialmente nesse episódio, que a gente vai discutir muito sobre o que é a individualidade, o que é o coletivo, né? O que é a representação coletiva, lembrar que o mesmo livro que hoje criou a terapia, né? Que hoje dá para a gente oportunidades da gente não surtar tão fortemente quanto a gente poderia estar surtando, é a mesma coisa que deu voz para uma política horrorosa. Sim, exato. Não, e eu acho que tudo isso é importante a gente pensar, porque é isso, a gente começou discutindo quais são as relações com a neurociência, e porque se a gente for pensar isso para o lance da educação, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Como criar ou como fomentar que indivíduos tenham uma compreensão sobre essas questões para poder escolher ou não escolher, ou enfim, saber sobre si mesmo. Exato, porque não é só saber sobre si mesmo, né? O que a gente sempre fala sobre o outro, né? A gente tem que entender que as culturas, elas se apropriam do que está em volta delas para se comunicar e para justificar certas coisas. E símbolos ou coisas, objetos, enfim, signos, símbolos e objetos, podem acabar tendo certas dualidades, né? A gente tem, por exemplo, o próprio chinês, que tem o yin e yang, onde o próprio símbolo já mostra, né, a questão de dualidade ali, né, do bem, do mal, do escuro, do claro, e ainda mostra a questão de que dentro do escuro ainda existe um ponto de claro e dentro do claro ainda existe um ponto escuro. Então, nada é só uma coisa ou só outra coisa, tudo é uma questão de equilíbrio, né? A ideia do yin yang. A gente tem o ikigai japonês, que também é uma questão de propósito de individual servindo ao coletivo. E a educação industrial, ela quebra essa lógica, né? Porque antes a gente tem mestres artesãos. Você aprende com base nas pessoas ao seu redor. Então, tipo, você vai ser um ferreiro, você vai lá com o ferreiro e vai aprender a mexer nas coisas com o ferreiro. Era cada um ia lá e ia aprendendo como aprendiz de alguém, né? E aí, hoje, quando a gente tem a educação na questão industrial, você começa a criar essa educação formal, vamos dizer assim, a educação de sala de aula, que daí isso já quebra a questão do você vai aprender de uma forma mais afetiva, de uma forma mais próxima, de uma forma mais individualizada no seu tempo. Você vai aprender no tempo de todo mundo. Uhum. Você tem um ano aqui, esse é o currículo que a gente vai passar e é isso que você vai aprender dentro desse um ano. Se você não aprender, você vai repetir de ano e vai fazer ele de novo. Uhum. E era isso, né? Então, deixa de existir o caminho único do aprendizado, né? A parte, por mais que seja uma alfabetização em massa, etc, 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 ao mesmo tempo você vai perdendo a individualidade. Sim. Não, exato. E esse processo de descobrir o próprio processo, que é o processo de descobrir o processo, né? Dentro do coletivo, eu acho que é uma coisa que a gente precisa resgatar muito hoje, não é? Agora, pensando uma coisa mais global. Sempre houve um intercâmbio cultural, né? Mas agora, com a globalização, tem uma velocidade, assim, estratosférica, algo assim, a própria questão de tempo mudou, né? Tudo que a gente considerava como tempo agora é uma outra coisa, né? Marco Polo levou 24 anos para chegar na China, hoje, né? Eu tô aqui falando com você, milhares, não sei quantos mil quilômetros, uns 12 mil quilômetros, eu acho. Não sei fazer conta. Desculpa aí, gente, geografia não é o meu forte, mas Muitos fusos horários de distância. muitos episódios de tempo, e a gente resolve, assim, é como se fosse. Eu vou ali tomar um café, na realidade, eu tô falando com você aqui em outro continente. É aquilo, né? Isso é muito bom e, ao mesmo tempo, isso muda como a gente se porta na vida. Não é mesmo? Porque isso muda a quantidade de paciência que o ser humano tem, a quantidade de reflexão que a pessoa se dá o direito a ter. Porque é isso. Se a gente fosse falar de antigamente e eu estivesse na rua, não tivesse um celular, nada. Você está na Itália, eu estou no Brasil, eu encontro algum amigo nosso da época de faculdade na rua, e essa pessoa fala: Nossa, falei com o Eduardo. Hoje, eu pegaria meu celular, mandaria uma mensagem e falaria: Oh, o que você está falando por aí? Na época de Marco Polo, eu ia voltar para minha casa, eu ia te escrever uma carta
Ia colocar essa carta no cavalinho que ia levá-la para uma outra cidade, que ia pôr ela no navio, para pôr ela num outro cavalinho, para levar para você. E aí, até chegar, você nem lembrava mais do que você, eu nem sei mais do que eu estava falando. Ou quando até eu chegar em casa para escrever a carta para você, eu já nem lembrava mais por que eu estava brava com você. Então, você muda a relação, né? A raiva é muito mais radioativa. Eu ia mandar a resposta, você ia falar que? Quê? Já foi mesmo. Que, amigo? O que você tá falando? Mas não, se fosse uma coisa imediata, a gente poderia ter brigado e não ser mais amigo, sabe? Ah, sim, é igual eu fico sempre pensando no Martin Lutero, né? Foi lá, escreveu os 12 bagulho, pra até a igreja descobrir, pra mandar ou bloquear, pra mandar. Nossa Senhora! Daí já tinha passado muito tempo, ele tinha fãs, tinha uma religião inteira. Então, já tava tudo pronto. Mas é muito louco. Nossa, eu não estava pronto para comparação de Martin Lutero, Sossô. Mas é isso. Porra, o cara teve o maior trabalho pra escrever 12 teses, né? A gente tem maior dificuldade de escrever uma. Aí ele foi lá e escreveu 12, colou tudo na porta da igreja. E nos filmes a gente vê como se fosse tipo uma ação e reação. Nossa Senhora, deve ter demorado uma cota. Nossa, deve não. Mas divagamos, para variar. Mas eu acho que é muito isso, né? Que a gente tem que pensar. Ao mesmo tempo que a tecnologia vem, tudo é dual, né? Tudo depende de como a gente vai usar isso, tudo vai depender de como a gente vai se aproveitar disso. Então, sim, avanços tecnológicos são maravilhosos, eles dão facilidades incríveis, mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado como é que a gente usa isso, né? Na hora do vamos ver. Então, quando a gente volta para a questão da educação, como a gente comentou um pouco antes, a gente vê currículos que são universais, de certa forma, né? E as competências, elas são padronizadas, que entra em outra situação que também é um pouco complicada. Um pouco não, na minha percepção é muito complicada. Porque a escola hoje, ela padroniza a pessoa que é boa de memória, a pessoa que é boa de atenção, a pessoa que é boa de ficar parado, a pessoa que é boa de aula palestrativa. E aí você automaticamente, se você não consegue, se você não é bom nessas coisas, você é ruim. E não quer dizer que você é ruim, você só é bom em outras coisas, né? Então, o grande problema desse tipo de padronização é que você acaba achando que tudo vai ser igual, que todas as pessoas são iguais e que todos os lugares que você for, todas as culturas, todos os tudos vão ser iguais. E não é assim, porque sim, algumas coisas vão se tornar universais, tipo o botãozinho do play, o triangulinho do play, todo mundo sabe o que quer dizer. Mas vermelho, por exemplo, na China quer dizer sorte, na África do Sul quer dizer luto. Então não tem como você querer padronizar tudo, porque é impossível você padronizar tudo, né? Porque vai ter variação de cultura para cultura, de sociedade para sociedade, de classe social para classe social, porque que nem a gente falou, quando a gente fala do grande tempo, as coisas não são ensimesmadas, né? Você não pode ensinar um negócio só pelo negócio, o negócio tem que fazer sentido, o negócio tem que ir além, ele tem que dialogar com o mundo que está em volta da pessoa, porque senão esse aprendizado não faz sentido. Sim, algumas coisas eu acho que é isso que a gente tem que pensar, que sim, essa globalização traz um acesso democrático ao conhecimento de certa forma e um intercâmbio cultural de tipo, sim, eu tenho algumas facilidades porque eu tive contato com pessoas de outras culturas pela internet, sem sair da minha casa. E por descobrir coisas, não só pelo Wikipédia, mas obrigado, Wikipédia, me ajudou muito quando a Barça caiu. Um beijo para quem sabe que é Barça. Saudades, Barça. Saudades, Barça. Não, mentira, não tenho saudades. Era muito difícil de achar alguma coisa e as informações eram tipo. Mas quando você para pensar, a gente aprendia muito mais. Porque para você achar alguma coisa na Barça, demorava muito tempo. Você achava você lia um monte de coisa que você não precisava saber. Então, automaticamente, você aprendia várias outras coisas que você não saberia se você simplesmente entra no Google e pergunta: o que é isso aqui?
E aí o Google vai lá e te dá uma resposta. Na negócio e entender sozinho qual era a resposta, entendeu? E às vezes ele ficava te mandando para vários verbetes diferentes. E aí você tinha que Uhum. ler quase a Barça inteira para entender o negócio. E a Barça era tipo 40 volumes. Era um pouco complicado juntar tudo na mesa, mas bora. Mas é isso, mas a gente também tem ao mesmo tempo uma homogeneização cultural. Inclusive, estava vendo até uma reportagem de que nas grandes cidades do Brasil agora os sotaques têm se homogeneizado um pouco. Porque é um pouco mais. É aquela coisa né, da cultura e de escolher um tipo de sotaque específico para TV, um tipo de sotaque específico para as coisas, e isso começa a pegar, né? Ao longo do tempo. É, isso acaba virando a norma, né? O jeito de falar. Porque é a questão do pertencimento, né? Você fala daquele jeito porque quem fala naquele. Porque você acredita que quem é daquele lugar específico vai falar daquele jeito, né? Sim, e tem um pouco desses apagamentos de saberes locais e uma pressão pela conformidade. É, quando a gente pensa na questão socioemocional, né? Nas questões socioemocionais, são mais que uma. A gente fala né, de colaboração, criatividade, pensamento crítico, mas neurologicamente as culturas processam isso diferente. Porque, por exemplo, no Brasil, olho no olho é uma coisa importante. A gente não tem problema de olhar para a cara das pessoas na rua. Mas no Japão, o evitar o contato visual é o que mostra respeito para as pessoas. Então, tem que, sabe, é muito complicado, porque são detalhes, sabe? Existem coisas que, por mais que a gente queira, vai ser difícil homogeneizar, porque é muito oposto, se a Uhum. gente for pensar globalmente, mundialmente. Então, é muito importante, quando você vai visitar um país, etc, 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 você pesquisar minimamente sobre alguns hábitos culturais daquelas pessoas, também para você não ser um inconveniente, entendeu? Tipo, todo, óbvio, você vai para o Japão, todo mundo sabe que você é turista e Sim. ninguém vai ficar muito abalado, imagino eu. Mas, mesmo assim, custa R$ 0 tentar ser simpático, né? Sei lá. Aí também por questão de segurança, assim, né? Às vezes você pode fazer uma coisa que é ofensiva num país que pode te matar. Eu não aconselho. Então, assim, É. como pessoa queer, né, eu sei que em alguns países não é legal que eu entre. Então, assim, que eu exista naqueles países. Então, assim, é sempre bom pesquisar, viu, um pouco antes para segurança própria, viu, gente? É, Como mulher, eu também indico, sempre pesquisem antes, quando vocês vão para os lugares, já vê, porque não tem 99 Uber em todo lugar, vê qual é o aplicativo de carro que vai ter naquele lugar, já deixa ele baixado, deixa tudo certinho, faça um seguro viagem, todas essas coisas, tá, gente? Por favor, se cuidem. essas questões socioemocionais, de colaboração, tanto de juntar culturas, sempre existiu, na real. É uma coisa que acontece, né, principalmente uma coisa que sempre ajudou a fazer as culturas terem contato é o comércio, né? Isso acontece, sei lá, o que a gente chama de história ocidental. Na realidade, a gente tem vários registros sobre as grandes nações de África, porque tinham contatos comerciais com esses povos, né. Então, assim, as mesmas diferenças culturais, obviamente a gente só sabe algumas a gente só sabe pelos registros ou gregos ou enfim, que são ditos, cultura ocidental pelos escritos deles, mas enfim. É o que acaba sendo. Porque a gente tem que pensar também que a África é difícil você ter algum registro considerando como ela foi devastada por colonizadores. Né? Muito do que houve de registro em algum momento na África pode ter sido perdido, destruído, queimado, porque a ideia era que ele não fosse considerado um povo capaz. E tem uma questão também, porque mesmo, quando é considerado capaz, ele é dominado porque ele é considerado capaz também. Tem um interesse sobre aquilo, né, você não vai dominar também uma coisa que Que não te não é agrega. interessante para você. Que não agrega.
Então, assim, você quer agregar aquilo, você quer pagar também, né? Então, assim, mesmo quando a gente tem registros, eles são deixados de lado, não são considerados muito bem pela historiografia, porque a historiografia, ela é geralmente ocidental. Mas voltando na questão da globalização, ou seja, é interessante globalizar, mas não é interessante homogeneizar. Acho que é isso. E aí a gente entra em como que a gente conecta o Arandu, né, a sabedoria ancestral, com essas demandas globais. Então, grandes civilizações sempre integraram saberes, igual a gente acabou de falar. O Renascimento foi uma síntese entre os conhecimentos clássicos árabes e locais, porque a gente tem que levar em consideração que muito que a gente tem de conhecimento hoje é conhecimento árabe, principalmente matemático e das ciências, que o Renascimento, né, pega, né, esses registros e retransforma eles, cristianiza eles, inclusive, né, se a gente for pensar, tem também, mesmo na filosofia, tem muitos santos ou filósofos cristãos que se apropriam do pensamento oriental ou asiático ou, por exemplo, árabe, e eles cristianizam aquilo. É muito louco isso, né? Porque o neurocientificamente, né, é dito que a gente aprende melhor conectando informações novas com conhecimentos que a gente já tem. Que quando a gente usa esses elementos culturais, as conexões neurais que a gente faz, elas são mais fortes, elas são mais, porque é literalmente, se você consegue ver o neurônio crescendo e aquelas perninhas dele indo abrindo, assim, sabe, para ir conectando. E quanto mais forte ele é, mais grossinho, mais robustinho ele é mesmo. Se você tem coisas que vão se formando e elas meio que morrem ali, os neurônios não aumentam, a coisa não vai, porque aquele conhecimento ficou ali. Então, é disso que a gente está falando, é criar um neurônio que realmente vai conectar com outros neurônios, criando mais sinapses para você conseguir fazer aquele raciocínio melhor. Quando a gente pensa em alguns exemplos mais práticos, por exemplo, a gente tem a aspirina. A aspirina, ela vem da casca do salgueiro, que era usada pelos indígenas há muitos séculos para tratar certos tipos de dores. Eles faziam como se fosse um chá de casca de salgueiro e eles tomavam aquilo quando eles estavam com dor de cabeça, dor de dente, etc. E isso amenizava a dor. E hoje, o componente que era a base do salgueiro, hoje ele é feito quimicamente, né? Ele é feito em laboratório e tal. Mas inicialmente ele era da casca do salgueiro. Né? A gente tem, por exemplo, os maias, eles inventaram o zero. É uma brisa. Independentemente. Tipo, eles decidiram que tinham zero. E eles tinham calendários muito mais precisos do que os nossos. Sim, mas acabou em 2012 e eu acredito neles. Eu acho que o mundo realmente acabou em 2012 e a gente tá aqui só existindo, ninguém contou pra gente. Eu tava. Quando a gente pensa, por exemplo, em filmes narrativos, a Pixar, por exemplo, ela é uma maravilhosa nesse sentido, eu acho. Primeiro porque tem o Divertidamente, que eu amo de paixão. A gente já falou dele, e eu acho que a gente comentou isso, inclusive, no episódio que a gente falou dele. Foram contratados neurocientistas reais para ajudar a desenvolver o cérebro e desenvolver como que as emoções funcionavam, as ideias. Então, óbvio, é um desenho, mas é baseado na neurociência. Quando a gente pensa em Viva, eles trabalharam com antropólogos, né, e pesquisadores para ter certeza que eles estavam respeitando as tradições mexicanas, porque é um filme maravilhoso, a gente falou dele também em outro episódio, que merece o respeito do Dia de los Muertos, porque é um feriado muito importante para eles, é um período muito importante para eles. Então, é muito bonito quando empresas, por exemplo, ele tem esse tipo de cuidado para passar a informação para frente. Eu acho muito legal essa integração entre os conhecimentos
ou as influências, por exemplo, se você pensar o jazz, que é uma fusão afro-europeia, que nasce na América. É. É muito legal, é muito brisa. Tipo Aleijadinho, por exemplo, pensando num exemplo brasileiro, né? Que criou anjos com traços étnicos bem brasileiros, com técnicas muito europeias. Sim. E anjinhos que não tem nada a ver com os anjinhos que você vê, né, em outras igrejas, né? Que são aqueles anjinhos bem europeu, com o nariz bem fininho, né? Com a pele bem branquinha. Não. Ele tem ali os anjinhos negros dele, ele tem anjos mulatos, ele tem anjos com traços, né? Com narizes mais largos, que representam as pessoas que ele via em torno dele. Eram essas pessoas que ele esculpia, né? Sim. Então, é que tem uma questão que é neurológica, que é crucial. Quando a aprendizagem conecta com a identidade cultural, você ativa circuitos emocionais que facilitam a memória. Por isso que a gente lembra, por exemplo, mais fácil da receita da nossa avó do que de uma fórmula de química abstrata que não faz sentido, por exemplo. Embora minha avó colocava óleo na água do macarrão, que não faz nenhum sentido. Em algum momento eu descobri que Ai, o italiano já baixou o italiano em Eduardo. teoria ela deveria ser, né? Teoria era ela, né? Ops. Eu não sei por que eles fazem isso também, porque daí o molho não gruda na massa, Então, não faz sentido você colocar. É Era pra não porque empapar, é porque brasileiro não deixa a massa al dente, né? Brasileiro esquecia a massa lá, daí podia empapar e ia ficar tudo grudado, daí colocava o óleo pra eles não grudar um no outro. Nossa, agora faz sentido. Ok, bom, tá bom, ela não tava tão louca. É assim. Culturalmente. Tá vendo? Cada cultura lida com alimentos e coisas de forma diferente, Eduardo. Sim, olha eu aprendendo ao vivo. Veja como o brasileiro lida com pizza. Nossa, sim, essa semana eu vi desculpa, gente. Eu vi uma pizza de pudim com pistache em cima. Deus abençoa quem come um negócio desse. Eu comeria? Mas comeria. Ai, não, amigo. Pizza de pudim, não. Pizza de pudim e pistache. Não, pizza de pudim. Ah, não. Pudim, pizza. Pizza de pudim, não. Tem umas coisas que eu não consigo. Tem umas coisas... Isso só pode ser bom. Aceito. Então, mas na prática, educar para o mundo global, preservando a individualidade. Como fazer? Então, aí aqui eu acho que entra um pouco a filosofia da Arandu, né? Metodologias ativas que respeitam os diferentes estilos de aprendizado. Eu vou falar aqui algumas técnicas que eu tenho e com base em alguns estudos que eu fui pesquisar, algumas coisas que eu já testei em sala de aula, que eu sei que funcionam, e alguns estudos para me defender. Então, o que eu mais gosto, acho que a minha preferida de todas é a aprendizagem à base em projetos. Então, eu escolho normalmente ou uma temática, ou um país, ou um feriado, alguma coisa do tipo. E aí eu tento conectar as questões de várias localidades diferentes, né? Vários pontos do globo com a realidade que a gente vive no Brasil. Então, isso para mim é uma coisa que funciona, é o meu tipo preferido de aula para dar, meu tipo preferido de projeto para fazer, e é o que eu mais vejo reverter em aprendizado mesmo para as crianças. E um exemplo que eu tenho de fora é uma escola cearense que ensina sustentabilidade usando as plantas do cerrado para purificar a água. Uou. E segundo estudos, isso apresenta 40% mais de retenção de conceitos científicos. Então, como eles já conhecem as plantas, eles veem o real efeito que isso faz dentro da comunidade deles, isso faz mais sentido para eles. Eles conseguem entender a ciência por trás do que está acontecendo ali. Uma outra coisa que funciona muito é o storytelling transdisciplinar, que são narrativas conectando diferentes áreas de conhecimento. Então, você consegue usar, por exemplo, a lenda do Curupira com ecologia, e aí trabalhar a geometria das pegadas, por exemplo. E isso, em neurociência,
a história vai ativando várias áreas do seu cérebro. Então, como ele ativa várias áreas, as conexões são mais do que uma. Não é só uma conexão que você está fazendo muitas conexões. E isso vai criando uma memória mais duradoura em quem está aprendendo aquela história. Aquilo ali faz mais sentido para ela. A gente tem questão de jogos com regras culturalmente adaptáveis, que são jogos que são sempre a mesma mecânica com diferentes contextos. Então, por exemplo, você pode fazer uma feirinha, né, um mercadinho ali, e ir mudando o que vai ser vendido naquele mercado para trabalhar diferentes culturas. Então, você pode fazer uma feirinha nordestina, um mercado japonês, um bazar árabe. Então, esse contexto que vai dando essa ludicidade, né, essa magia para imaginar que você está em outro lugar, em resultados científicos, mostra uma aprendizagem 25% mais rápida, especialmente quando você está usando o contexto da criança. Então, se a criança é brasileira, uma feira de rua brasileira você vai fazer, e isso vai facilitar o aprendizado dela, porque isso é muito mais próximo a ela. A partir do momento que ela tem essa noção da feira dela, você vai criando os paralelos com essas outras culturas, e isso vai facilitando com que ela entenda essas outras culturas e também respeite essas outras culturas, né? Então, esses são, acho que, os 3 principais formas de metodologia. Isso eu estou falando de feirinha, mas a gente pode fazer um restaurante, pode fazer um hotel, pode fazer guia de turismo, né? Você pode ir fazendo um monte de outras coisas diferentes. Não, isso é bem legal. E eu acho que, principalmente essa parte que você fala de criar contextos familiares, acho que isso é muito importante, né? Na história, a gente tem muitos registros de processos educacionais que respeitavam um pouco mais a individualidade e as aptidões do indivíduo. Então, o processo grego, por exemplo, é um clássico nisso. Não só do indivíduo, mas também a questão do mestre, né? Mas aí a gente tem uma não democratização da coisa, que geralmente era só quem era cidadão, quem era um pouco mais uma high society. Homem. Sim, é bem específico. Homens de classes altas e... Enfim. É a mesma problemática que a gente tem hoje. Nunca é minha vez. Sim. Neurocientificamente, quando a gente oferece escolhas, a gente ativa o córtex pré-frontal, que é a parte, como eu comentei, que é responsável pela tomada de decisão e construção de identidade, né? E ela é fundamental para você desenvolver a autonomia. Voltando lá para aquele episódio, que a gente tem um episódio inteiro sobre neurociência, mas que eu comentei ali, o córtex pré-frontal, ele é muito importante na vida da gente, sim, é o que a gente está falando aqui. Ele tem um papel muito importante na formação da identidade. Porém, ele só termina de se desenvolver por volta dos 27 anos. Então, uma criança, por exemplo, ele começa o processo de real maturação dele por volta dos 18, 20 anos ali. Então, você tem que pensar que uma criança, em toda a fase escolar dela, ela não tem esse córtex pré-frontal desenvolvido, né? Então, é muito difícil, é por isso que a gente fala, é muito difícil uma criança não ser influenciada. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que acontece perto das crianças, o que a gente fala perto das crianças. Porque você, adulto, é o córtex pré-frontal dessa criança. Né? É a partir do que esse adulto responsável, o qual ela respeita, o qual ela acredita que tenha mais sabedoria que ela, que protege ela, etc, etc, é essa ideia que vai ser passada adiante, porque é isso. Ela ainda não está preparada para fazer todas essas decisões sozinha. Óbvio que conforme vai se crescendo, se você tem uma educação adequada, com estímulos adequados, a criança vai entendendo o certo e o errado, ela vai aprendendo a controlar certos impulsos. Mas é muito difícil, especialmente quando a gente está falando de crianças de 3, 4 anos, 5, 6 anos até que seja, ficar sentada numa sala de aula assistindo uma professora falar. Nossa, sim.
sabe? Então a gente tem que levar isso em consideração. Essa parte do cérebro da pessoa não está desenvolvida. Não é que ela não fica sentada em sala de aula porque ela não quer, é porque ela não consegue, né? Então a gente também tem que pensar que talvez o nosso modelo de escola não tão prática, não tão ativa, não condiz com o funcionamento cerebral do nosso aprendiz. E isso a gente tem que levar em consideração sempre, né? Então, essa área que vai ser fundamental para a gente desenvolver essa autonomia, essa capacidade de fazer escolhas, de entender, de se posicionar e de se conhecer no futuro. Então, é por isso que a gente fala, se conhecer mesmo, você começa a pensar nisso a partir dos 27, 28 anos. E a partir disso é todo o processo de tentar entender até o fim da tua vida, né? E aí, quando a gente pensa, às vezes, vai além, né? Porque a gente tem que pensar também da neurodiversidade, né? Porque além da dificuldade do cérebro de informação e todas essas questões que eu já comentei, a gente tem pessoas neuroatípicas, né? Que também vão ter outras dificuldades somadas a isso, que tornam ainda mais difícil você ter certo tipo de aulas palestrativas depois de determinadas idades. E aí você tem ferramentas, na verdade. Não é que essas pessoas são casos perdidos. Elas são pessoas que não estão confortáveis, não é nem que elas não estão adaptadas. O ensino não está adaptado para essas pessoas. Essa é a verdade. Elas não são incapazes, mas se você talvez levar ela para um contexto de artes visuais, arte visual, porque tem uma linguagem universal, e usar isso para tentar fazer com que ela consiga enxergar o outro, isso é um caminho, né? Você tem diferentes formas de comunicação e expressão. Você tem música, você tem esculturas, você tem linguagem de sinais, você tem idiomas diferentes, você tem desenho. A pessoa não é inteligente só se ela consegue te explicar uma coisa com um texto de 27 laudas, sabe? Ela pode ser inteligente se ela te passar a mesma informação num poema, ou se ela passar a mesma informação numa dança, pode ser que ela consiga. Se ela for boa nisso, pode ser que ela consiga. E a gente tem que valorizar isso, né? Porque os cérebros, eles são únicos e processam as informações de formas particulares. Então, tem que ter, é muito importante essa representatividade no material educacional, porque é esse o caminho que vai facilitar esse aprendizado. Sim, eu acho legal também a gente pensar em exemplos palpáveis disso, né? Ah, sim, a gente vai até incluir o Brasil, né, nessa. De quem consegue equilibrar isso global e localmente. Então, eu acho legal pensar, por exemplo, da Finlândia, que tem um currículo nacional com 25 de flexibilidade, integração da cultura Sami, crianças aprendem 3 idiomas, apenas 20 minutos de lição de casa, mas lideram rankings globais. É o famoso quantidade não, qualidade sim, né? Se você dá uma lição de casa de 20 minutos que amarre todo o conteúdo que aquela criança viu naquele dia, é melhor do que você dar 75 lições diferentes de cada uma das matérias que aquela criança viu naquele dia. Né? Ela vai ficar mais cansada do que vai estar aprendendo, de fato. É exatamente sobre isso. Na Nova Zelândia, a cultura maori, ela é obrigatória em todas as escolas. Então, o bilinguismo é como se fosse uma política pública lá. E o resultado disso, maravilhosamente, foi que teve 60% menos de bullying nas escolas e na rua, de forma geral, depois dessa integração cultural. O fato deles terem que aprender o idioma maori e parte da cultura maori dentro da sala de aula diminuiu o bullying. É o que a gente fala sobre compreender o outro, é respeitar o outro, né? Às vezes você desrespeita porque você não conhece, porque você tem medo, porque você tem os seus pré-conceitos daquilo. E não quer dizer que são fatos. Exato. Não, e também tem o lance do Japão, por exemplo, que traz tradição mais inovação tecnológica. Isso é muito Japão, inclusive. Moral Education, né? Uma hora semanal para éticas e valores.
estudantes limpam as próprias salas, desenvolvendo córtex pré-frontal. Eu acho isso, ó, ninguém viu, mas eu fiz um sinal de da hora com a mão. Eu acho que é maravilhoso, né? Porque você dá responsabilidade para a criança. Esse é o seu espaço de estudo, você tem que cuidar dele, né? É a mesma coisa de, a partir do momento que a criança é capaz, dá sim algumas funções para ela dentro de casa. Eu odiava que a minha mãe falava essas coisas para mim, odiava, mas hoje eu entendo, é importante eu ter a responsabilidade de, desde pequeno, de guardar o meu sapato, de fazer o que eu posso, sabe? Não precisa forçar a criança a fazer trabalhos domésticos pesados, não é isso que a gente está falando. Mas, pô, sabe, tirar o seu lixo, coisa simples, né? Responsabilidade simples que você não ache que os outros são sempre seus empregados, né? Você saiba valorizar. O dia que você não precisar tirar seu lixo, valorize a pessoa que tirou o lixo para você, né? O dia que você não precisar arrumar sua cama, valorize a pessoa que... Porque você sabe o trabalho que dá, né? É importante isso também. Aí a gente pode passar para o Brasil. Brasil! Né? Brasil que também tem vários... exemplo muito legal, inclusive, tá? Existem escolas indígenas bilíngues, onde crianças guaranis aprendem cálculo usando o calendário lunar. Tem o projeto Quilombolas, em Conceição das Crioulas, Pernambuco, que criou até um curso superior próprio, voltado para o que eles precisavam ali dentro da comunidade deles, né? O que é muito legal também. A gente tem a educação rural, né, onde o MST integra a agricultura sustentável com todas as disciplinas, então eles têm as disciplinas na prática, basicamente, e transformação educacional, em Sobral, no Ceará, que saiu do último lugar nacional para referência mundial com a metodologia local adaptada. Então, eles passaram a adaptar certas coisas à cultura local. Isso fez com que os alunos entendessem melhor as disciplinas, conseguissem ir muito melhor nas provas do PISA. A gente pode falar um pouquinho disso outro dia, mas é uma prova que funciona... Ela não é uma prova avaliadora, não é uma prova de ranking, não é para falar nada, mas é uma ideia de comparar diferentes tipos de estudo que existem, metodologias de estudo que existem, e ver o nível de conhecimento das crianças para que essas escolas possam se observar e trocar o conhecimento para arrumar as suas metodologias, né? Então, um dos lugares onde essa escola de Sobral está recebendo reconhecimento é por meio dessas notas do PISA, por exemplo, a gente consegue fazer esse tipo de ranqueamento. Acho legal porque isso é meio aquele lance que a gente tinha falado da educação antes da educação industrial, né? Cada comunidade educa valorizando a própria necessidade, usando a própria cultura. E aí as pessoas se veem representadas e conseguem entender mesmo o todo, mesmo o outro, dentro da sua própria perspectiva. Isso faz a gente começar a repensar, né, que a questão da representatividade não é só uma questão de ser politicamente correto, né, que nem as pessoas ficam falando hoje em dia. É uma coisa neurologicamente necessária. Porque quando a gente vê representações que a gente identifica, a gente ativa outras redes neurais que afetam a nossa autoestima e o nosso pertencimento. Então, é sim importante você ter na televisão pessoas de outras raças que não brancas em cargos importantes em novelas e etc. Para essas pessoas, para outras pessoas se sentirem representadas. Não é uma questão de que é representatividade que precisa estar na TV porque tudo é mimimi. Não, isso é importante para que crianças que veem certas coisas possam se enxergar, não só crianças, seres humanos possam se enxergar em outros lugares e terem noção que elas têm o direito sim de estar nesses lugares, porque todo mundo tem o direito de estar onde quiser, certo? Né? Vamos respeitar as pessoas. E isso é muito importante, porque a gente quer pertencer, todo mundo quer pertencer. Então deixa os outros pertencer também. Se eles não estão fazendo mal pra gente, não tem por que a gente não deixar eles pertencerem. Só vai melhorar a vida de todo mundo, no caso. E aí, Du, a gente não pode esquecer das famílias nesse processo, né? Abençoa as famílias, amém.
Abençoa. Abençoa, Senhor, a minha também. Mas é isso. Querendo ou não querendo, a família sempre foi a primeira educadora, né? É ali que você começa a falar, que você começa a entender sons, gestos, símbolos, como se comportar. É a primeira introdutória do processo civilizatório. Sim, obviamente, com algumas exceções de algumas pessoas que não têm um núcleo familiar ou de sociedades que não trabalham com um núcleo familiar propriamente como a gente entende na cultura ocidental ou mesmo na cultura oriental. Enfim. Nas sociedades tradicionais, essa transmissão cultural acontecia naturalmente através das histórias, rituais e ofícios, né? Ainda assim, mesmo que no mundo globalizado, a gente ainda funciona em um primeiro momento assim, né? Porque é isso, né? A sua primeira noção de como o mundo funciona é o funcionamento do celular, né? E aí isso é tanto para o bom quanto para o ruim, né? Por isso que a gente fala, por isso que é importante uma criança ter um lar saudável, um lar tranquilo, etc., receber estímulos adequados, etc., etc., etc. Porque essa é a primeira referência de tudo que ela vai ter, né? Essa é a primeira referência de como tratar outras pessoas, essa é a primeira referência do que é amor para ela, do que é o cuidar para ela, né? Tudo isso é a primeira referência dela. Então, se ela recebe esses estímulos adequadamente, ela vai repassar esses estímulos quando ela estiver em sociedade, né? O que vai mudar muito através das eras, né? Tipo, na Idade Média, por exemplo, as crianças aprendiam profissões observando os pais, mas já no conceito de criança já é um pouco mais moderno, né? Até porque a gente tem que pensar que, por exemplo, Romeu e Julieta é um negócio tipo bizarro, porque eles tinham 13, 16 anos, 14, 16 anos, alguma coisa assim. Entendeu? Tipo, já tava para casar, e ela ia casar com um velho. Mas aí não leva em consideração a parte neural. Não, com certeza não, porque até porque o estudar da parte neural é uma ciência muito nova, né? Porque até não tanto tempo atrás, o único jeito de você estudar o cérebro era quando quando a pessoa estava morta. Né? O único jeito de você estudar o cérebro era a pessoa morta. Então, você não via impulsos elétricos, você não via neurônios se formando, você não via várias outras partes do processo que são importantes também, né? Você só tinha o cérebro morto. Não é a mesma coisa. Mas, enfim, então a gente tem que pensar, né, que neurocientificamente o cérebro ele se desenvolve nesse ambiente familiar e as conexões de identidade e pertencimento vão se formar ali. E as artes, especialmente nesse momento, ela tem um papel muito forte, né? A música, as histórias visuais, as brincadeiras, tudo isso ela vai desenvolver múltiplas inteligências. A gente tem um episódio aqui também sobre a importância do brincar e a importância do perguntar por quê, né? Então, vão lá ouvir, são episódios bem legais, estão logo no começo, são dos primeiros episódios que a gente fez. E isso tudo ajuda a gente a pensar, às vezes, umas dicas para as famílias, né? Se tiver algum pai, mãe que está ouvindo aí. Então, valorize os idiomas familiares, os sotaques regionais, isso tudo ajuda no desenvolvimento fonético da criança, sabe? Não tentem mudar ou esconder certas coisas para que as crianças não falem. Eu lembro que a minha mãe, por exemplo, ela não deixava eu ler Chico Bento e Cebolinha, porque ela tinha medo que eu falasse errado. Tipo, falasse errado, entre aspas. O Cebolinha, sim, fala errado, mas o Chico Bento era, tipo, puxar o R, sabe? Porque não era o normal. Eu puxo o R normal. Às vezes você vê que eu faço uns... Eu tenho uma mistura de vários sotaques diferentes. Mas tem isso. Mas a gente tem que valorizar isso, porque isso me dá mais flexibilidade das minhas cordas vocais e de fonética mesmo para falar, justamente por ter essa gama, né, de sons diferentes que os sotaques proporcionam para gente, né? Experiência, vai para local que dá para você ter experiências tipo um mercado municipal, que dá para Sim. você ter
fazer basicamente uma aula de economia com geografia, com história, mas experimentar novos sabores e conhecer coisas diferentes, sabe? É um passeio super legal para se fazer. Criar, tipo, rituais familiares, né? Contar histórias dos avós, contar histórias de outras questões da família, porque isso ativa as mesmas áreas cerebrais que a leitura. Usar a tecnologia de uma forma cultural, sabe? Procurar aplicativo com receita tradicional, jogos que tenham lendas locais, como personagens. A gente sabe que a tecnologia não tem como você falar, ai, não vai usar o computador, ai, não vai usar o tablet, etc, etc, etc. Mas dá para se fazer a coisa melhor. Dá para você tentar achar ali um aplicativo, alguma coisa que vai estimular a criança de uma forma mais positiva do que um vídeo do YouTube, por exemplo, né? Então, a filosofia da Arandu é criar essa educação multigeracional, porque quando os pais também acabam aprendendo, né? E quando eles vão e conectam raízes culturais, e aí eles vão ver arte e eles também aprendem um negócio novo. Então, levar o seu filho para um ambiente que vai enriquecer ele neurologicamente, automaticamente vai enriquecer você neurologicamente. Além do que vai criar laços afetivos, vai criar boas memórias, vai liberar dopamina, vai estar todo mundo feliz, vai ser ótimo, gente. Confia, vai. Mas, e aí, o que levamos desse episódio? Eu acho que, primeiro, é aquela coisa, historicamente, nós sempre equilibramos local e global, e é uma falsa dicotomia, né? As coisas podem ser locais e globais, né? Se respeitando aí no rolê. A segunda coisa é que, neurologicamente, não tem globalização ou individualidade. A ideia é globalização e individualidade. O cérebro precisa dos dois. Ele precisa pertencer e, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar que cada um é singular. Sim, em terceiro, a educação pode ser global sem ser homogeneizante. Grandes civilizações sempre foram sínteses criativas de influências diversas. Quarto, isso não é uma utopia, é neurociência aplicada. Quando respeitamos como o cérebro aprende e usamos linguagens artísticas como pontes, conseguimos esse equilíbrio naturalmente. Então, é isso. Eu vou convidar vocês a experimentar integrar elementos culturais locais com aprendizagens globais. E contem pra gente nos comentários como é que vocês fazem as pontes entre as realidades de vocês. Tá bom? É isso aí, galera. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fun. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira.